Oiê! Nesse podcast, vamos contar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência na produção de uma sequência didática sobre paisagem no grupo de estudantes do PIBID da Geografia da FEFELESH USP, coordenado pela professora Paula Juliás. Este processo foi construído coletivamente pelos PIBIdianos da Escola Estadual José Chediak, localizada na zona leste de São Paulo, com supervisão do professor Pablo Querroma. Para contar essa experiência, teremos eu, que sou a Jade, a Letícia, a Romã, a Bruna, o Lucas e a Vitória. Vamos lá? Oi, gente, meu nome é Letícia, eu vou contextualizar vocês um pouco da sequência didática. A sequência didática ela foi uma produção coletiva sobre o tema paisagem, a partir do estudo e da análise das aulas publicadas sobre o tema no Centro de Mídias de São Paulo. Devido ao alcance que esse centro de mídia se propõe, em relação ao ensino de geografia, ele impossibilita vários fatores que são muito importantes no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos geográficos, como, por exemplo, a relevância do lugar, suas características, particularidades, sua relação com os outros espaços das cidades, fatores esses que potencializam e muito a aprendizagem dos conceitos de forma a permitir que os alunos se apropriem não somente da geografia, mas também de seus territórios. E, a partir disso, reflitam e apliquem essas ideias em seus cotidianos, possibilitando compreender muito mais sobre a sua própria realidade, que é uma potencialidade da geografia. Pela impossibilidade de abordar diferentes características de diferentes lugares dentro do estado de São Paulo, as aulas do Centro de Mídia acabam por priorizar somente as paisagens da região central do município, dificultando que os alunos que são de outros municípios ou mesmo da própria periferia do município de São Paulo tenham dificuldade de refletir sobre as suas paisagens dentro do processo de compreensão desse tema. A partir disso, o relato que será feito aqui é com base no desenvolvimento dessa sequência didática, que foi dividida em 4 aulas com estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental 2, visando desenvolver o tema paisagem. Oi, eu sou a Bruna. Na primeira aula, o professor Pablo selecionou a música Vilarejo da Marisa Monte para inicialmente pensarmos com os alunos o conceito de paisagem e lugar. Após escutarmos juntos a música e discutir sobre ela, falei um pouco da minha impressão da música para eles e após isso Pablo perguntou que lugares os deixavam se sentindo como na música. Muitos contaram sobre sítios, chácaras, praças, praias e uma quantidade significativa de alunos deu respostas como meu quarto, minha casa e a mais deprimente de todas, minha cama. Essas respostas escancaram a abrupta quebra que esses jovens sofreram com suas relações com qualquer domínio que ultrapasse os muros de suas casas ou condomínios. Alguns sequer chegaram a ter relações afetivas com lugares além de onde eles moram e não demonstram naquele momento nenhum interesse explícito em conhecer um novo território ou uma outra realidade. Foi interessante para ver o impacto que a pandemia vem tendo nos jovens e na sua formação, e como a geografia entra em cena nessas situações dentro e fora da sala de aula. Olá, eu sou a Romã. Eu vou falar sobre a segunda aula, em que nós apresentamos o conceito de paisagem e as diferenças entre paisagem natural e cultural. Ao falar da paisagem cultural, trouxemos para a discussão as paisagens vividas por populações nativas, como, por exemplo, os Maori, e também de povos que vivem no Alasca e no Polo Norte, para mostrar que a paisagem começou a ser transformada muito antes do que com a urbanização, porque esses povos tradicionais já viviam em seus territórios, fazendo transformações neles, diferente do que a aula do Centro de Mídias apresentou. Quando apresentamos as imagens desses povos, um estudante falou se localizando geograficamente. Eles vivem no canto do mundo. É observado com isso que os estudantes têm conhecimento geográfico, mas não conhecem as palavras e os termos que são utilizados. A atividade proposta foi apresentada pela Jade, com a ajuda dos estudantes para ler as perguntas, e esta atividade deveria ser realizada em casa, e contou com algumas perguntas sobre o que conversamos em aula, como, por exemplo, qual a diferença entre paisagem natural e cultural, para que aí sim os estudantes pudessem sedimentar seus conhecimentos. Oi, eu sou a Vitória e vou continuar falando um pouquinho sobre essa atividade que a Romã acabou de comentar. Um mês depois, nós retornamos para dar continuidade ao assunto. O professor Pablo ele nos mostrou slides com imagens da escola e da Avenida Anhangamelo.
Os alunos eles ficaram muito contentes e mobilizados com a aula por conhecerem essas vias e estabelecimentos do território escolar. Apesar de muitos não terem ainda ido à escola, eles sabiam porque moravam nas redondezas ou os pais e os irmãos estudaram por lá. Falar disso expressa um pouco da identidade socioespacial deles que eles estão começando a descobrir. Vendo aquelas imagens, muitos sentiram a vontade de expressar o cotidiano deles naqueles lugares. Mencionaram que já compraram ou já comeram naquelas lojas e lanchonetes e moram nas ruas próximas. Ainda nessa etapa da aula, foi mostrado para eles fotos antigas dessa avenida e fotos mais recentes. Isso gerou ainda grande reação dos alunos também. Todos ficaram animados em falar sobre os cotidianos existentes. Muitos comentaram as diferenças, como o passar dos anos, comentaram sobre o Monte Trilho. Alguns disseram que a mãe deles morava no bairro na época em que o rio ainda nem era canalizado. E outros disseram que não conheciam bem aquela região, pois não moravam por perto. Por meio dessa aula, tivemos a chance de problematizar a paisagem, questionar aquelas mudanças e falar sobre alguns problemas do bairro, principalmente a questão das enchentes. E mais uma vez os alunos trouxeram seu repertório encaminhando a aula para os nossos objetivos, como quem intuitivamente já conhece a que caminhos todas essas discussões iriam levar. Nesse sentido, a análise cotidiana foi ampliada por meio da aula de geografia. Olá, gente! Aqui é o Lucas. Então, após essa aula, foi solicitado aos estudantes que entrevistassem algum familiar que morasse no bairro há mais tempo que ele, a fim de perceber as mudanças que foram feitas na paisagem e as consequências dessas mudanças para a vida deles. A entrevista contou com 8 perguntas, que foram estruturadas juntamente com os bolsistas e em seguida apresentada detalhadamente para os alunos. O resultado revelou aspectos de transformação das paisagens do bairro que foram bastante relevantes. Dentre elas, podemos destacar a construção do monotrilho, que foi o item mais mencionado como melhoria para acessar outros bairros da cidade de maneira mais rápida. Aqui é a Jade de novo. Quando a gente apresentou as perguntas para a entrevista, os estudantes ficaram muito animados e alguns deles queriam até responder eles mesmos. A partir desse interesse, propomos uma atividade chamada Mapa Corporal, uma metodologia de escuta qualificada que pode ser utilizada para diversos fins, só adaptando a proposta com a finalidade que você deseja. Acreditamos que essa atividade seria muito importante para mobilizar e revelar os conhecimentos sistematizados pela geografia em sala de aula, além de proporcionar a compreensão das paisagens vividas pelos estudantes, considerando as transformações no tempo e espaço. Nós usamos a plataforma Jamboard, uma ferramenta que possibilita uma maior interação com os estudantes, possibilitando que eles respondam de maneira coletiva em tempo real as questões que foram colocadas. Se estivéssemos presencialmente, poderíamos ter feito um papel craft caneta, convidando os estudantes a desenharem seus corpos coletivamente. Nós criamos quadros com as partes do corpo humano e perguntamos para eles e elas: o que vocês gostam e não gostam de ver no seu bairro? O que te faz triste? O que te faz feliz no seu bairro? Quais são os cheiros que você gosta e o que você não gosta? A gente dividiu a turma em grupos pequenos para ter uma organização e participação maior. Foi muito interessante ouvi-los. Em muitos relatos foi trazido por eles e elas a presença da natureza como algo que faz eles se sentirem muito bem, a ausência dos espaços para brincar, a quantidade de lixo, cheiro de esgoto, trânsito. E também eles lembraram do tiozinho da padaria, do carro de churros na frente da escola. Foi uma experiência muito divertida. Agora, nós gostaríamos de agradecê-los pela audiência e nós ficamos por aqui. O PIBID tem sido essencial para todos e todas nós. Mesmo à distância, temos conseguido vivenciar os processos educativos, os problemas e soluções da escola, além de sentir, mesmo de longe, o afeto que os estudantes têm para com a gente e com os professores. Tchau, tchau!